Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. O quanto a fala desse deputado alimenta o ódio à população LGBTQIA+. Bom, alimenta de uma maneira que, sendo ele, né, uma pessoa que representa outras pessoas, que tem aí uma publicidade em que tudo que ele fala repercute de uma maneira muito grandiosa, as falas dele corroboram muito com um discurso de ódio que, além de não compreender o que é gênero, faz com que pessoas trans e pessoas também LGBTQIA+, sejam taxadas como marginais, sejam pessoas que não sejam vistas como seres humanos, ridiculariza essas pessoas. Isso é um problema muito grande para a nossa população, porque muitas pessoas que lutam, que poderiam ter mais visibilidade para essa pauta, acabam tendo a sua voz abafada por pessoas como esse deputado. Você está ouvindo Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural, o projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Preto, esse podcast incrível, produzido pela Alma Preta Jornalismo, uma agência independente que conta com seu apoio para continuar existindo. Então é muito importante que você continue curtindo, compartilhando nossos conteúdos e, quando possível, dando seu apoio na nossa campanha de financiamento lá no site almapreta.com.br. Meu nome é Estela Diogo e hoje a gente vai falar sobre os impactos que a desinformação e o discurso de ódio trazem contra a população negra LGBTQIAP+. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com Roberta Ribeiro, que é psicanalista clínica e pesquisadora de raça e gênero. A Roberta também integrou e contribuiu com todas as fases de pesquisa do ecossistema de informação da população negra da cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa foi coordenada pela Datalab com apoio da Internews. Seja muito bem-vinda, Roberta, e obrigada por falar conosco. Obrigada, Estela. Então, vamos começar falando sobre essa pesquisa, do ecossistema de informação que foi realizada com a população LGBTQIAP+, negra, lá da cidade do Rio de Janeiro, e mostrou que, dentre muitas coisas, 92%, dos entrevistados já sofreram discriminação ou violência sexual e de gênero, e 98,2%, quase 100% já sofreram algum tipo de discriminação ou violência racial. Então, já quero começar, por esses dados, Roberta, de acordo com o que você pesquisa e com o que você estuda, e esse levantamento, feito por essa pesquisa, ser um corpo negro e LGBTQIAP+, no Brasil, é ser alvo de todo tipo de violência? Sim, com certeza. Na nossa pesquisa, a gente partiu muito da centralidade que a raça tem para a nossa vida e, com isso, também para as nossas violências. Quando a gente olha para pessoas LGBTQIAP+, que são negras, esse percentual, ele sobe. Pessoas LGBTQIAP+, negras, sofrem muito mais violências do que pessoas que são parte da sigla, mas que não são negras. Porque a gente tem o atravessamento de uma opressão que é racial e também de gênero, de sexualidade, de orientação sexual. Então, nós temos um agravamento muito grande, para essas pessoas. E quando a gente pensa no discurso de ódio, que é uma violência que a pesquisa tentou se ater bastante, entender como é que funciona, essa população, que eu também faço parte, toda a equipe de pesquisadores, faz parte da comunidade de foco, a gente conseguiu perceber, tanto a partir das falas das pessoas, da própria comunidade, porque a gente entrevistou pessoas comuns, pessoas de diferentes áreas da cidade do Rio, porque o Rio também é uma cidade que é grande e que tem muitas diferenças socioeconômicas entre as áreas de planejamento. Quando a gente vê uma pessoa, vamos supor, da zona sul do Rio,
essa pessoa pode ter uma construção social muito diferente de alguém que está na favela da Maré ou de alguém que está nos seus condomínios no Recreio, mesmo essa pessoa sendo negra e LGBTQIA+. Então, a gente tentou entender como que esse corpo, ou melhor, esses corpos, que mesmo sendo muito plurais, muito diversos, né, sofrem essas violências, sofrem essa desigualdade de uma maneira também que é muito singular e que é muito importante que toda a comunidade negra e também a comunidade LGBTQIA+, se conscientize desses atravessamentos para que a partir daí a gente possa fomentar políticas públicas que realmente sejam acessíveis e assertivas para essa população. No começo desse papo, a gente colocou o áudio, né, daquele deputado bolsonarista que fez um discurso transfóbico na Câmara, e a gente sabe que ele não é o único, né, que outras pessoas como ele, que ocupam esses espaços de poder, estão empenhadas em dificultar ainda mais a vida da população LGBTQIA+. Segundo um levantamento do jornal Folha de São Paulo, pelo menos 69% de projetos de leis antitrans foram apresentados na esfera federal, estadual ou municipal desde o início deste ano de 2023. E olha que a gente não está nem na primeira metade do ano. Então, eu queria, Roberta, que você falasse um pouco o quanto essa violência, essa retirada de direitos, né, cria um impacto, né, sobre esse tipo de ação, né, a gente fazer esse contraponto com discursos, né, anti-trans e discursos também na pauta progressista. Sim, sim. E assim, acho que é muito importante, né, que a gente tenha em mente que quando a gente fala da população LGBTQIA+, a gente já tem um cenário de muitas vulnerabilidades, tanto socioeconômica, moradia, saúde, segurança pública. Mas quando a gente se atenta para a comunidade LGBTQIA+, que é negra, o buraco é muito mais embaixo, né? E todo esse desmonte, todas essas ações que são feitas para prejudicar, para prejudicar como um todo a comunidade LGBTQIA+, ela acaba sendo, assim, ressoando com muito mais força para a comunidade negra. A pesquisa apurou, né, durante as nossas pesquisas a gente conseguiu apurar que esses últimos 4 anos de governo Bolsonaro foi de inúmeras ações, não só de leis, não só de projetos de leis, mas numa esfera social muito grande, que fez com que a população LGBTQIA+ negra fosse muito atingida. Quando a gente, por exemplo, tem a falta de dados, a falta de pesquisa, né? A gente entende que essa comunidade ela é até mais afetada do que muitas outras, porque já é uma população que não é vista, ou quando é vista, é ignorada, é silenciada. Então, quando a gente tem uma falta de perspectiva de futuro de um país, seja essa um futuro assim mais progressista, né? Um futuro que a gente possa ter mais acessos à saúde, à moradia, à alimentação, a população LGBTQIA+ negra sofre muito mais, porque a gente também entende que essa população é muito vulnerabilizada, porque tem mais dificuldades também em acesso a emprego, à saúde, à educação, porque são muitas barreiras que se enfrentam até chegar a alguns lugares, ter alguns acessos. Então, a gente teve, né, vamos dizer assim, um retrocesso durante esses 4 anos do bolsonarismo, não só da figura do Jair Bolsonaro, mas do bolsonarismo como um todo, que não só estava no parlamento ou nas câmaras, mas nas ruas, né, no nosso dia a dia, nas redes sociais, e a gente conseguiu entender isso com muita perspicácia. Então, esses 4 anos, eles representam um retrocesso de um certo parâmetro, mas também os movimentos sociais organizados, né,
conseguiram também fazer com que essa população ficasse mais atenta, se conscientizasse mais. Então, a gente teve, né, nessa última eleição de 2022, mais candidaturas LGBTs, e não só mais candidaturas, mas mais pessoas eleitas. Então, isso é muito importante para que essas pessoas também cheguem a esses espaços de poder e façam que suas vozes sejam ouvidas e validadas. E, assim, essas pessoas, né, elas não produzem, elas não fazem política somente para o seu público LGBT negro, ou só o LGBT, ou só o negro, mas pensam a política de uma forma muito completa, muito complexa, porque vem de uma base que é muito vulnerável mesmo. Então, são pessoas que pensam saúde de uma maneira muito eficiente, pensam educação, emprego, habitação, e, enfim, eu espero que essas pessoas, né, continuem tendo cada vez mais acesso para que possam fazer frente a pessoas como o deputado da fala. Exatamente. E, né, como também a gente tem que destacar também as conquistas, né, apesar de esses discursos atravessarem muito e trazer essa reflexão, né, sobre essa dor, ainda essa grande luta pela frente, mas também nesse ano, né, de 2023, a gente teve uma conquista histórica, né, que foram as primeiras deputadas federais trans do Brasil, que é a Erika Hilton e Duda Salabert. A Erika Hilton é uma mulher trans negra também, né, que traz essas pautas, então é muito importante a gente estar ali, né, ocupando esses espaços também e lutar contra isso efetivamente, né? Porque sempre pode ser pior, né? Alguma coisa. Então, o cenário poderia ser pior com figuras como desse deputado e não ter ninguém lá efetivamente para esse embate, né? Para fazer uma contraproposta, para tentar ali reverter e trazer, né, esses discursos também mais progressistas e mais ligados às causas, né, das pessoas trans, enfim, LGBTQIAP+, e negras principalmente. E aí você citou, Roberta, aqui, né, os dados coletados foram ali em 2022, né, se deu ali o resultado em 2022, mas foi feito durante o governo Bolsonaro, ele não é mais o presidente, mas a gente ainda vê aí, né, o eco de, isso que você citou, né, não é a figura, né, mas um pensamento, uma ideologia, né, por trás. E também, você cita, né, nessa pesquisa, a questão das fake news, né, dos brasileiros se formaram pela internet, e também foi um grande marcador desse governo, né, a difusão de fake news, a propagação de fake news, o não cuidado com as informações, né? Enfim, como que a gente também pode pensar nesse cenário, né? A gente hoje, depois de ter passado por 4 anos desse desmonte de forma geral, mas também dessa propagação das fake news e como também combater isso que acho que é um ponto importante para a gente trazer aqui para reflexão, que as fake news também propagam, são as principais, né, propagadoras do ódio, né, na internet, que principalmente pela falta de informação, muita gente nunca nem viu, não convive, não sabe, né, quem são as pessoas LGBTQIAP+, no Brasil, aí cria aquela esfera, né, dentro de uma bolha do imaginário que às vezes é muito difícil de ser rompida, né? Então, se você puder trazer para a gente sobre essa reflexão das fake news, nessa disseminação do ódio também, e os perigos, né, disso. A pesquisa, né, no relatório, né, a gente colocou um dado muito importante que, das pessoas que a gente entrevistou, né, porque a pesquisa foi feita assim, tanto a partir de grupos focais, com pessoas de diferentes áreas da cidade, e também mesclando, né, se seria uma pessoa lésbica, uma mulher trans, um homem trans, uma pessoa não binária e por aí vai. Então, a gente foi mesclando isso para os grupos focais, seguindo a nossa metodologia. Nós também tivemos as entrevistas com lideranças partidárias, lideranças políticas e também comunicadores. E também tivemos o questionário que foi divulgado na internet. Segundo a gente apurou, né, 60% das pessoas que a pesquisa conseguiu atingir não se sentem representados por canais e veículos de comunicação.
E essas pessoas, elas preferem obter informações através de ONGs, de coletivos ou de mídias privadas. E até o Alma Preta, muitos influenciadores digitais aparecem na pesquisa como fontes de informação que são confiáveis para essa população. E eu acredito que isso aí é um gancho muito importante para a gente pensar em fake news e produção de discurso de ódio, porque quais são os veículos que produzem fake news e no que eles se sustentam, né? Porque não é só produzir fake news por produzir. É por que faz isso? A quem isso interessa? A quem isso prejudica, né? Não é uma fake news que fala somente sobre um famoso que está namorando alguém. Não, é uma fake news que fala sobre a identidade de uma pessoa, fala sobre uma formação de uma sociedade, fala sobre como um grupo se enxerga, se organiza. E isso é muito precioso. Nós tivemos contato com lideranças políticas, com políticos como um todo, e essas pessoas são muito alvo de violências, tanto nas redes sociais como também nas ruas. E isso é muito sério, porque essas violências, que é tanto o discurso de ódio na internet como a violência na rua, é uma consequência direta da fake news. E aí, eu acredito que uma grande sacada seria que as mídias, não só as mídias que foram citadas na pesquisa, mas que as mídias tradicionais também se voltassem para entender e conscientizar o seu público acerca da população negra LGBTQIA+. Não fazer com que essas pessoas não se sintam não representadas, mas que essas pessoas estejam à frente de jornais, de novelas, enfim, de produção de conteúdo, de produção de discurso. Porque tem uma coisa também, né? Não é só ter uma pessoa negra nesses veículos, nesses canais de comunicação, mas é como que esse discurso é produzido, para quem esse discurso é produzido. Porque a gente entende que a fake news ela é produzida para vulnerabilizar, para marginalizar um grupo social. Então a gente tem que vir na contramão disso e produzir conteúdos que humanizem essas pessoas que são humanas, mas que muitas das vezes não são vistas como tal. Exatamente, e isso, né, destaca ainda mais a importância, né, do papel, igual você colocou aí, das mídias independentes, a Alma Preta também fazendo esse papel, né, de buscar, né, colaborar com essas pautas, dar visibilidade, né, pôr as barreiras a alguns retrocessos, né, fazer essa luta que é diária, é incessante e é árdua, né, que a gente tenta sempre trazer aqui. Então, é muito importante, mais uma vez aqui, destacar a importância desse papel da mídia. Então, é muito importante que vocês, nossos ouvintes, continuem apoiando aí, né, que a nossa mídia continue conseguindo trazer aqui essas pautas, esses debates e, né, e ser uma resistência mesmo, né, além dessas conquistas, né, que a gente já citou aqui, de já estar sendo feito alguns mapeamentos, algumas tentativas de políticas públicas, né? Essa mesmo o fato histórico, né, de 2 mulheres trans ali dentro do Congresso, né? Quais os caminhos aí você também acredita que precisam ser tomados para que a gente consiga, né, de certa forma, superar isso e ver um futuro, colocar isso dentro de um horizonte, dentro do curto e longo prazo, assim, para a gente finalizar essa conversa sobre a pesquisa realizada aí por vocês. No relatório produzido pela equipe, né, lá no finalzinho tem uma aba chamada recomendações. E eu recomendo que o pessoal leia essa parte, não ignorando tudo, mas essa parte é bem interessante, porque são recomendações para se pensar, né, numa futuridade que seja mais saudável para a nossa população. E como primeira recomendação nesse tópico, eu escrevi que seria muito oportuno que
pessoas negras LGBTQIA+, sejam vistas enquanto pessoas. Isso parece óbvio, mas pode não ser. Porque quando a gente pensa em pessoas sendo vistas como pessoas, é que a gente olhe para esse grupo social e entenda as suas diferenças. E o que seria entender essas diferenças? Não somente que tem diferença de tonalidade de pele, diferença de território, diferença de qual parte da sigla a pessoa se encaixa, ou quais partes. Porque a gente sabe que uma pessoa, uma mulher cis, bissexual, demissexual, ela pode ter uma vivência X que vai ser muito diferente de um homem trans que é heterossexual. Mas, mesmo a partir dessas diferenças, tem muitas outras diferenças. E isso é importante porque humaniza a gente. Nós somos seres complexos e nós temos demandas que são muito diferentes, mas que são igualmente importantes para a sociedade. E isso configura mais ainda a humanidade que a gente precisa reconhecer em nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente, a própria população negra LGBTQIA+, não se enxerga humano. Por quê? Primeiro que a gente não se sente representado pela mídia. Segundo que a gente também não se sente muito representado na escola. Os acessos a emprego, à saúde, à habitação, à alimentação são cada vez mais precários. Então, isso configura cada vez uma vulnerabilidade que é maior, certo? Então, eu acredito que, de primeiro, seja muito importante que a gente se reconheça humano e que isso seja um pacto de toda a sociedade, de que a sociedade dê essa importância para essa população. E segundo, que essas pessoas estejam em espaços de poder, que essas pessoas possam que a gente daqui a 4 anos não precise estar dizendo que conseguimos mais 2 mulheres trans como deputadas, porque a gente quer mais essas pessoas. Nós queremos homens negros trans nessa posição, nós queremos pessoas não binárias, nós queremos que a nossa pluralidade seja vista nesses espaços que são de poder, que estão formulando leis, que estão formulando acessos, garantias de direitos para essa população. Então, para que essa população seja assistida, essa população também precisa estar nesses espaços. E para isso a gente também precisa que partidos políticos, que o sistema educacional fortaleça essas pessoas. Porque muitos partidos políticos concedem verba reduzida para pessoas negras, para pessoas LGBTQIA+. Fica a reflexão aí, gente. Então, eu recomendo também que todo mundo eu recomendo, então, que todo mundo também leia a pesquisa, né, na íntegra. Tá lá no datalab.org. Eu vou deixar a descrição, o link também aqui na descrição do episódio, porque é isso, né? Aqui no Papo a gente traz uma reflexão, traz uma conversa, mas como tudo, né, gente, é bom a gente aprofundar, entender, olhar o cenário completo, analisar. E é justamente isso que a Roberta colocou, né? A gente tentar lutar para sair desse lugar de ser mais uma exceção, né? Só 1, 2, temos uma pessoa trans negra, e isso virar uma exceção, é claro que é um caminho, né? Mas a ideia é que esses caminhos para eles, para essas conquistas, né, estarem acontecendo hoje, é um longo caminho a ser percorrido, e para esse caminho ser percorrido, é bom a gente, né, criar rede, conexão e se apoiar, né, e levar esse conhecimento para o máximo de pessoas, porque para a gente que está inserido no debate, é muito tranquilo pensar algumas questões, né? Essas recomendações que a Roberta trouxe aqui parecem óbvias, mas para quem está fora dessa bolha não é óbvio, né? As pessoas acabam, esse pensamento cristão também, que acabam dificultando, né, esse tipo de reflexão que as pessoas veem como uma aberração ou não querem nem dar espaço para tentar entender. Então, assim, a gente tem que levar essa discussão ao máximo de pessoas possível, principalmente fora da bolha, para que entenda, para que veja que, de fato, né, a gente não está falando
falando única e exclusivamente de, nossa, as pessoas estão reclamando. Não, a gente está falando de falta de direitos, falta de acesso, mortes, né? A gente também está num país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, assim, a gente está falando de direito à vida também, né? A existência e a vida. E é isso, assim. Obrigada, Roberta, por ter vindo falado aqui com a gente um pouco sobre o trabalho aí feito por vocês. Um trabalho super necessário. Vou deixar aqui, né, na descrição o link para que todo mundo acesse, possa se informar, mas conta aí também um pouco mais, onde as pessoas podem encontrar você, seu trabalho também, né? Você também faz parte aí do grupo de estudo sobre mulherismo africana. Conta um pouco também aí de como as pessoas podem conhecer um pouco mais do seu trabalho, te conhecer e acompanhar um pouco da pauta e as reflexões que você vem fazendo aí também, para além dessa participação na pesquisa que a gente trouxe aqui. Obrigada, Estela. Eu fico muito contente com a participação no podcast, porque é muito necessário, né, que essas vozes ecoem, que mais pessoas tenham acesso, que essa informação seja de fato disseminada, difundida aí entre os nossos e entre a sociedade em geral, né? E eu fiquei muito contente de participar da pesquisa. Foi uma pesquisa que a gente conduziu com muito cuidado, com muita afetividade também, porque geralmente pesquisas que trabalham, né, com a população negra, a população LGBT, costumam ter um cunho de tratar essas pessoas como se fossem objetos, como se fossem somente fontes para extrair um conteúdo para ser publicado. E a gente quis fazer isso de uma maneira muito diferente, tratando sempre todo mundo com muita gentileza, se atentando aos mínimos cuidados para que esse espaço da pesquisa, esse espaço de trabalho, fosse também um espaço de acolhimento. Um acolhimento como a gente tem na clínica, né? Eu sou psicanalista clínica, faço uma clínica que é afrocentrada, tendo a afrocentricidade, o quilombismo, o mulherismo africano como bases teóricas para a gente conduzir um trabalho que seja o mais respeitoso e mais condizente com a pessoa negra, porque é muito comum, infelizmente, ver pessoas negras que se sentem violentadas também nesse espaço clínico, nesse espaço que deveria ser de autocuidado, de autoamor, mas que, por vezes, é um espaço de agressão, um espaço onde a gente se sente desconfortável. E, ao meu ver, esse espaço ele precisa ser de axé, um espaço em que a gente consiga trazer, sim, as nossas dores, trazer os nossos traumas, as nossas dificuldades, mas trazer de uma maneira que seja respeitosa para o analisando ou paciente, né? E aí eu trabalho com clínica online e também sou coordenadora do Grupo de Estudos Mulherismo Africana, que é uma formação que existe desde 2021, e a gente se organiza por ciclos, cada ciclo tem um tema, e a gente está no Instagram com @mulherismosankofa, aí lá tem bastante informação, tem também o nosso podcast, que é o Mulherismo Africana, onde eu compartilho um pouco da pesquisa sobre mulherismo, para a gente pensar a nossa sociedade preta de uma maneira mais africana e condizente também com as nossas ancestrais, condizente com Dandara, com Teresa de Benguela, com a Qualtune, com Luísa Maim, com as nossas avós. E é isso, eu fico muito contente pelo convite e espero que o pessoal goste e que acessem também a pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, nós que agradecemos a participação e parabéns pelo trabalho aí realizado e vida longa aí a todos os outros trabalhos que você vem fazendo. E as portas aqui da Alma Preta estão sempre abertas, o que precisar da gente, contar com algum apoio para divulgar alguma coisa, estamos por aqui, tá bom?
Super obrigada, Estela. Obrigada a você, obrigada, Alma Preta. Agradeço também a todos os nossos ouvintes que acompanham até aqui. A gente continua acompanhe o trabalho feito pela Roberta, o trabalho feito pelo Datalab, né, com intervozes dessa pesquisa, e também continuar apoiando aqui a Alma Preta, né? Como eu disse no início do episódio, a gente, né, tem o nosso site, a gente está em todas as plataformas também, Instagram, Facebook, então pode ser dado também o apoio de qualquer valor em almapreta.com.br. E aqui também a gente traz vários e diversos conteúdos que trazem essas reflexões. Então, ouça, curta, compartilhe e vamos ampliar aí essa nossa conexão. Mais uma vez, muito obrigada. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural, o projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes.